Olá a todos, vamos dar continuidade às nossas atividades de elaboração do artigo para o CNPq. Hoje o nosso foco principal é trabalhar o problema de pesquisa. Observem que dentro do plano do artigo, nós já tratamos do tema, já tratamos do contexto e hoje vamos tentar esclarecer um pouco mais como é que nós fazemos essa identificação e redação do problema de pesquisa. Para depois, no próximo vídeo, tratarmos da pergunta e também tratarmos da delimitação. Então, hoje o nosso foco principal, problema de pesquisa. Não podemos esquecer do seguinte, vocês estão elaborando as diversas adesões e acompanhamentos e, em paralelo com isso, creio eu que estejam fazendo as diferentes leituras. Leitura 1, 2, 3, leitura M, diversas leituras. Vocês vão fazer um número de leituras suficientes até que consigam elaborar o meu plano do artigo. Isso é fundamental, ou seja, eu não conseguirei elaborar o plano do artigo por completo sem que eu tenha feito um mínimo de leituras. Isto é fundamental. Que tipo de leitura iremos fazer? Leituras sobre inovação. Então, os temas correlatos com inovação, vocês já têm a coleção UTF-9, inclusive, que pode lhes auxiliar para isso. Sobre gestão da inovação, já podem adiantar as leituras sobre o setor ou segmento. Ou seja, com isso vocês já têm uma boa ideia do que pode compor o referencial teórico de vocês. Não se esqueçam que, na medida em que forem lendo, já vão elaborando as suas fichas de resumo e citações. Essas fichas de resumo e citações, que nós trataremos como sendo, entre aspas, resenhas, elas irão também depois para o portal Saber do Sebrae, para nós podermos compartilhar, inclusive, com outras pessoas de outros estados. Agora, observem, nesse momento, vocês também já terão elaborado, ao longo desses próximos meses, diversos radares zero e diversos planos de ação. Quantos? Nós estamos trabalhando com o seguinte número mágico: 25. Ou seja, quando vocês tiverem em torno de 25, 30 empresas cujos radares zero já estão prontos, significa que vocês já conseguem fazer algum tipo de tratamento estatístico mínimo para nós começarmos a identificar qual é o problema maior que está ocorrendo dentro deste grande segmento, ou dentro desse setor, e até daí nós já começamos a ter condições de definir uma, duas ou três dimensões com as quais a gente vem a trabalhar. Aquelas dimensões que nós vamos, junto com o sênior e junto com o gestor estadual, definirmos como sendo as dimensões mais relevantes para o trabalho de vocês. Observe então, com as leituras de inovação, gestão de inovação, setor, e com essa parte já trabalhada desses radares zeros e planos de ação, vocês podem, aí sim, definir qual é o problema, uma pergunta, se for o caso, nós vamos trabalhar isso também com vocês, e, principalmente, nós teremos condições de definir a dimensão ou as dimensões com as quais nós vamos trabalhar. Vamos ver alguns exemplos. Problema de pesquisa. Exemplo, tema 1. Inovação em produtos de madeira. Então, indústria do mobiliário ou indústria de extração de madeira. Tanto faz uma ou outra. Nós poderíamos, por exemplo, a partir das nossas leituras, identificarmos o seguinte problema. As empresas do setor madeireiro, de forma geral, não têm gerenciado adequadamente os seus processos de extração e tratamento de madeira. Ou seja, a partir das leituras de inovação, a partir das leituras do setor, do segmento e do que você está trabalhando dentro do teu atendimento às empresas, você identificou que essas empresas têm esse problema maior em comum. Então nós vamos identificar esse problema e daí a dimensão mais apropriada para nós irmos a trabalhar com ela depois na sequência. Segundo tema, como exemplo, inovação na indústria metal-mecânica. Na indústria metal-mecânica também nós podemos extrair o seguinte problema. A globalização tem provocado um aumento dos preços dos insumos na indústria metal-mecânica. Observem aqui um aspecto extremamente importante. Observem como o problema de pesquisa, sempre ele tem uma característica extremamente importante. Observe, as empresas do setor madeiro, de forma geral, não têm. Então, é um aspecto negativo, é uma dificuldade, é uma deficiência. A globalização tem provocado um aumento de preços. Então, é um aspecto negativo, porque
Aumento de preço dos insumos da indústria. Então observe que o problema sempre tem esse viés de ser algo negativo, uma necessidade, uma deficiência daquele setor ou daquele tipo de segmento. Vamos ver mais 2 exemplos. Caso da construção civil. Inovação, terceirização e outsourcing na construção civil. Qual que seria um possível problema dentro deste segmento? Há uma enorme deficiência nos processos de terceirização e outsourcing na construção civil. De novo, observem aqui, deficiência. Ou seja, você está dizendo para o teu leitor, olha, existe um problema na construção civil que é essa enorme deficiência que tem em termos de terceirização e outsourcing. Isto vai te remeter ao quê? Para depois você poder escolher a dimensão ou as dimensões que tenham uma correlação com esse problema, para você poder vir a trabalhar no seu artigo. Mais um exemplo. Inovação em produtos alimentícios. Então, indústria de alimentos. Alimentícios do século XXI. Possível problema que após as nossas leituras nós poderíamos extrair. O excesso de gorduras e açúcares dos alimentos infantis vem prejudicando a imagem e a marca de diversas empresas. De novo, prejudicando. Este é o meu problema. E observem que dentro do problema você já consegue colocar alguma coisa da possível dimensão com a qual você venha trabalhar. Observe, na questão da construção civil, será provavelmente a parte da cadeia. Provavelmente, no caso da indústria de alimentos, será a questão da dimensão, imagem, marca. Então observe que o problema já me aponta possivelmente qual que é a ou as dimensões mais apropriadas ou mais relevantes com as quais eu deverei trabalhar no meu artigo. Alguns aspectos importantes na hora que você escolhe ou define o seu problema. Primeiro ponto importante, é viável. Às vezes, por mais importante que seja aquele problema, ele não é viável de ser executado no prazo que nós temos para entregar esse artigo, o artigo 1 para o CNPq, que nós trabalhamos aí com 12 meses. É relevante? Será que aquilo que você está escolhendo realmente é relevante para o setor? E aí, novamente, entra a questão do nosso sênior, ajudando a observar o quanto aquela dimensão ou aquele problema é relevante para o setor. É uma novidade? Será que alguém já não fez um artigo sobre isso? Será que alguém já não escreveu algum trabalho sobre isso? Se já fez, nós temos que fazer uma abordagem diferenciada. E aí entra o teu papel como autor do artigo. É exequível? Dá para fazer? Dá para eu conseguir tratar os dados? Eu tenho elementos suficientes para executar o artigo e resolver ou buscar resolver esse problema? É uma oportunidade? É um momento adequado de fazer e trabalhar esse tema? Então, esses 5 elementos são extremamente relevantes para você avaliar se o problema e a dimensão que você escolheu realmente são as mais adequadas. No momento, nós queremos apenas identificar o problema de pesquisa. Não se esqueça que ele sempre tem um aspecto de necessidade, deficiência, ou seja, realmente é um problema que pode vir a ser resolvido. Nosso próximo passo, nosso próximo vídeo, será trabalhar a pergunta de pesquisa. Como que a partir do problema nós trabalhamos a pergunta de pesquisa? Ou seja, nós temos condições de, a partir do problema, elaborar uma pergunta e depois, dentro dessa pergunta, nós vamos, a partir dos radares que vocês já trabalharam, extrair uma ou mais dimensões para casar junto com esse problema e com a pergunta. E a partir daí, passarmos para fazer a parte de objetivos. Obrigado por enquanto e até o nosso próximo vídeo.